Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Pedro, Paulo e o Papa. Hoje a igreja celebra as pessoas de São Pedro, São Paulo e o nosso Papa, que é o sucessor de Pedro. Nos tempos em que vivemos, muitos são os motivos pelos quais podemos ficar com medo, desanimados ou mesmo ameaçados. Então, nesses momentos, é hora de lembrar as palavras de Jesus. Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E eis que convosco estarei até o fim dos tempos, e as portas do inferno nunca se prevalecerão contra ela. Por isso, nunca desanimemos. Deus está conosco. As portas dos infernos, a força do diabo, tudo isso é nada diante do seu poder. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana festeja a sua fundação pelo próprio Jesus Cristo. Para aqueles que volta e meia perguntam, onde está escrito que Jesus fundou a igreja? Onde está escrito que Pedro foi o primeiro Papa? Por favor, meus irmãos, leiam o Evangelho deste domingo. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Você vai ver as palavras do Filho de Deus, dando plenos poderes ao primeiro Papa. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Mas eu sei que você ainda vai continuar duvidando, porque você é um cabeça dura. Você sabe que essa é a verdade sobre a igreja, mas você não quer aceitar. Saber é meio passo para acreditar. Aceitar é diferente. Aceitar é acreditar. A maioria dos judeus, lá no fundo, sabiam que Jesus era o Messias, mas continuavam protestando e rotulando o Filho de Deus de impostor. Pedro foi sim o primeiro Papa, quer você aceite ou não. Desculpe a força dessa expressão, não estamos pretendendo ofendê-lo, só estamos dizendo a pura verdade histórica. Costumamos dizer que é a festa de São Pedro, mas trata-se da festa solene de duas colunas, duas pilastras de sustentação da nossa fé, da nossa igreja. Isso porque a fé que chegou até nós, a fé que professamos hoje, não foi dada ou teve origem em dois leigos escolhidos por Jesus, dois leigos corajosos e iluminados pelo Espírito Santo, e que assim se tornaram os gigantes da evangelização inicial da Igreja Católica nascente. Eles enfrentaram frio, tempestades, naufrágios, perseguições, prisões e não desistiram de continuar o seu imenso trabalho de levar ao mundo a mensagem de Deus publicada pelo seu Filho. Portanto, a fé que temos e que praticamos hoje é uma herança desses dois heróis da igreja. Pedro, apesar de ter negado Jesus por 3 vezes, foi perdoado e escolhido por Jesus para representar todos os demais apóstolos e ser o chefe da igreja, o primeiro Papa. Paulo, que perseguia os cristãos daquela época, foi sacudido pelo próprio Jesus no caminho de Damasco e, pela força e poder de Deus, foi perdoado e transformado de inimigo dos cristãos ao melhor e maior missionário do reino de Deus. Paulo recebeu o dom de explicar Jesus de uma forma que todos entendessem o Evangelho. Ele disse que não era ele quem vivia, mas sim era Cristo que vivia nele, porque Paulo sentia que suas ações e palavras não eram dele, mas sim de Cristo. Hoje celebramos também o dia do Papa, o nosso atual sucessor de Pedro, cuja missão é guiar, orientar, dirigir a continuidade mundial da nossa fé através do trabalho apostólico dos cristãos unidos pela mesma crença nessa missão de anunciar ao mundo formado de diversas culturas. Ele, o Papa, coordena e administra a catequese, a divulgação da mensagem única do Evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo o universo, que forma um só rebanho pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A corajosa pregação de ambos foi selada, confirmada e perpetuada com o martírio. Esses dois gigantes da nossa fé deram provas de até que ponto pode ir o ser humano quando confia na proteção de Deus e aceita o seu chamado para anunciar o reino de Deus entre os homens e as mulheres. Eles não foram pessoas apenas de palavras bonitas, de discursos de impactos.
Eles foram ao lado de seus brilhantes discursos testemunhas de que a fé remove as montanhas do egoísmo e da injustiça. O modo como Pedro e Paulo viveram e morreram questiona o nosso comodismo na débil prática de nossa fé. Desejamos a todos um bom e santo domingo.